Vamos então começar o 32º capítulo, Notícias de Veneranda. Agora que penetrara o parque banhado de luz, experimentava singular fascinação. Aquelas árvores acolhedoras, aquelas virentes sementeiras reclamavam-me a todo momento. De maneira indireta, provocava explicações de Narcisa, enunciando perguntas veladas. No grande parque, dizia ela, não há somente caminhos para umbral ou apenas cultura de vegetação destinada aos sucos alimentícios. A ministra Veneranda criou planos excelentes para os nossos processos educativos. E observando-me a curiosidade sadia, continuou esclarecendo. Trata-se, abre aspas, dos salões verdes, fecha aspas, para serviço de educação. Entre as grandes fileiras das árvores, há recintos de maravilhosos contornos para as conferências dos ministros da regeneração, outros para ministros visitantes e estudiosos em geral, reservando-se, porém, de assinalada beleza para as conversações do governador quando ele se digna de vir até nós. Periodicamente, as árvores eretas se cobrem de flores, dando ideia de pequenas torres coloridas, cheias de encantos naturais. Temos assim, no firmamento, o teto acolhedor com as bênçãos do sol ou das estrelas distantes. Devem ser prodigiosos esses palácios da natureza, acrescentei. Sem dúvida, prosseguiu a enfermeira entusiasticamente. O projeto da ministra despertou, segundo me informaram, aplausos francos em toda a colônia. Soube que tal se dera havia precisamente 40 anos. Iniciou-se então a campanha do, abre aspas, Salão Natural, fecha aspas. Todos os ministérios pediram cooperação, inclusive o da União Divina, que solicitou o concurso de Veneranda na organização de recintos dessa ordem no Bosque das Águas. Surgiram deliciosos recantos em toda parte. Os mais interessantes, todavia, a meu ver, são os que se instituíram nas escolas. Variam nas formas e dimensões. Nos parques de educação do esclarecimento, instalou a ministra um verdadeiro castelo de vegetação, em forma de estrela, dentro do qual se abrigam 5 numerosas classes de aprendizados e 5 instrutores diferentes. No centro, funciona enorme aparelho destinado a demonstrações pela imagem, à maneira de cinematógrafo terrestre, com o qual é possível levar a efeito 5 projeções variadas simultaneamente. Então, o que ela está descrevendo aqui, pelo que a gente está podendo entender, é um tipo de uma tela, como hoje nós temos, né, que tem vários, que projetam, né, vários itens diferentes, né, ou talvez até um tipo de holografia, né, onde em várias posições se pode ver diferença. A gente tem que lembrar que a tecnologia vem de lá para cá, né? Então aquilo que eles tinham naquela época, nós tenhamos hoje, ou talvez ainda não tenhamos assim, né? Passaram-se aí mais de 70 anos, mas o que eles tinham há 70 anos atrás, talvez seja até um pouco superior ao que nós tenhamos hoje. Mas dá para entender bem o que ela coloca aqui e dá para entender como deve ser linda essas construções naturais, com planta, com vegetação, né, para os estudantes usarem como salas de aula. Essa iniciativa melhorou consideravelmente a cidade, unindo no mesmo esforço o serviço proveitoso, a utilidade prática e a beleza espiritual. Então uniu a praticidade, né, por serem salas de aula, né, a beleza, né, dessa vegetação e dessas salas naturais, né, e a beleza espiritual, né, que a natureza ajuda a elevação espiritual em todas as formas.
Valendo-me da pausa natural, interpelei: e o mobiliário dos salões, tal como dos grandes recintos terrenos? Narcisa sorriu e acentuou: há diferença. A ministra idealizou os quadros evangélicos do tempo que assinalou a passagem do Cristo pelo mundo e sugeriu recursos da própria natureza. Cada, abre aspas, salão natural, fecha aspas, tem bancos e poltronas esculturados na substância do solo, forrados de relva olente e macia. Então, ali os bancos são de terra, né, e são forrados, né, de relva bem macia para que os estudantes possam se sentar. Deve ser realmente uma beleza ímpar, né? Só da gente imaginar. Isso imprime formosura e disposições características, disse a organizadora, que seria justo lembrar as preleções do mestre em plena praia, quando de suas divinas excursões junto ao Tiberíades. E dessa recordação surgiu o empreendimento do, abre aspas, mobiliário natural, fecha aspas. A conservação exige cuidados permanentes, mas a beleza dos quadros representa vasta compensação. Então, exige um cuidado, exige mais trabalho, mas a compensação, e deve ser, né? Ouvir as preleções, estudar o evangelho num ambiente assim, de todo forrado, todo de natureza, todo de plantas, todo de vegetais, deve ser uma coisa maravilhosa. A essa altura, interrompeu-se a bondosa enfermeira, mas, identificando meu interesse silencioso, prosseguiu: o mais belo recinto do nosso ministério é o destinado às palestras do governador. A ministra veneranda descobriu que ele sempre estimou as paisagens de gosto helênico, mais antigo, e decorou o salão a traços especiais formados em pequenos canais de água fresca, pontes graciosas, lagos minúsculos, palanquins de arvoredo e frondejante vegetação. Cada mês do ano mostra cores diferentes em razão das flores que se vão modificando em espécie de 30 a 30 dias. Olha que coisa linda essa modificação mês a mês, né? A ministra reserva o mais lindo aspecto para o mês de dezembro, em comemoração ao Natal de Jesus, quando a cidade recebe os mais formosos pensamentos e as mais vigorosas promessas dos nossos companheiros encarnados na terra e envia, por sua vez, ardentes afirmações de esperança e serviço às esferas superiores em homenagem ao mestre dos mestres. Então, a gente vê que essas irradiações de amor, de paz, de esperança, essa união das famílias num único dia, que é na noite do dia 24 e no dia 25, quase que no planeta todo, são poucos os lugares no mundo, né, que não comemoram o Natal, embora a gente saiba que dia 25 de dezembro não seja o dia do nascimento de Jesus, mas é a comemoração. E essa união de espírito e de pensamentos cria uma irradiação tão forte que ela chega nos planos espirituais. E os planos espirituais também, festejando o Mestre, mandam para a Terra essas irradiações, e por sintonia nós captamos, né, e nos reanimamos com as energias que enviamos e que recebemos de volta. Por isso o mês de dezembro, principalmente os dias 24 e 25, são dias de muita energia, são dias de muita paz, são dias que a maioria das pessoas se sentem tocadas pelo sentimento natalício. Este salão é nota de júbilo para os nossos ministérios. Talvez já saiba que o governador aqui vem quase que semanalmente aos domingos. Ali permanece longas horas, conferenciando com os ministros da regeneração, conversando com os trabalhadores, oferecendo sugestões valiosas,
examinando nossas vizinhanças com umbral, recebendo nossos votos e visitas e confortando enfermos e convalescentes. À noitinha, quando pode demorar-se, ouve música e assiste a números de arte, executados por jovens e crianças dos nossos educandários. A maioria dos forasteiros que se hospeda em nosso lar costuma vir até aqui só no propósito de conhecer esse, abre aspas, palácio natural, fecha aspas, que acomoda confortavelmente mais de 30.000 pessoas. Olha o tamanho dessa região, desses palácios naturais, e a gente vê que aqueles que visitam querem conhecer, até para implantarem, né, nas suas casas. Vamos lembrar que vão visitantes de casas que estão em planos abaixo de nosso lar para buscar informação, estudos, né, e conselhos, e vão visitantes de casas acima do nosso lar que vão lá ensinar, ajudar no progresso da casa. Ouvindo os interessantes informes, eu experimentava um misto de alegria e curiosidade. O salão da ministra veneranda, continuou Narcisa animadamente, é também esplêndido recinto, cuja conservação nos merece especial carinho. Todo o nosso préstimo será pouco para retribuir as dedicações dessa abnegada serva de nosso Senhor. Grande número de benefícios neste ministério foram por ela criados para atender os mais infelizes. Perdão. Sua tradição de trabalho em nosso lar é considerada pela governadoria como das mais dignas. É a entidade com maior número de horas de serviço na colônia e a figura mais antiga do governo e do ministério em geral. Permanece em tarefa ativa nesta cidade há mais de 200 anos. Olha só quanto tempo que a veneranda está trabalhando ali, incansavelmente, ininterruptamente. Nós vamos ver aqui que ela vai falar do tempo, das horas, né, que ela tem de trabalho útil. Impressionado com as informações, adiantei como deve ser respeitável esta benfeitora. Você diz muito bem, atalhou Narcisa, com reverência. É criatura das mais elevadas de nossa colônia espiritual. Os 11 ministros que com ela atuam na regeneração ouvem-na antes de tomar qualquer providência de vulto. Em numerosos processos, a governadoria se socorre dos seus pareceres. Com exceção do governador, a ministra veneranda é a única entidade em nosso lar que já viu Jesus nas esferas resplandecentes, mas nunca comentou esse fato de sua vida espiritual e esquiva-se a menor informação a tal respeito. Olha a humildade dela e o respeito que ela tem para com os outros trabalhadores, para com os outros espíritos que ainda não chegaram, não alcançaram a posição que ela tem por mérito, por trabalho, por merecimento, né, de poder ter estado junto a Jesus, né? Além disso, há outra nota interessante relativamente a ela. Um dia, há 4 anos, nosso lar amanheceu em festa. As fraternidades da luz, que regem os destinos cristãos da América, homenagearam veneranda, conferindo-lhe a medalha do mérito de serviço, a primeira entidade da colônia que conseguiu até hoje semelhante triunfo, apresentando 1 milhão de horas de trabalho útil. 1 milhão de horas de trabalho útil. Olha quanto trabalho, quanta dedicação. Sem interromper, sem reclamar e sem esmorecer. Generosa comissão veio trazer a honrosa mercê, mas em meio do júbilo geral, reunidos a governadoria,
os ministérios e a multidão na Praça Maior, a ministra veneranda apenas chorou em silêncio. Entregou em seguida o troféu aos arquivos da cidade, afirmando que não o merecia e transmitindo a personalidade coletiva da colônia, apesar dos protestos do governador. Desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar. Mais tarde, o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Então, desculpa, eu li no desistiu de todas as homenagens festivas com que se pretendia comemorar. Mais tarde, o acontecimento, jamais comentando a honrosa conquista. Extraordinária mulher, disse eu. Por que não se encaminharia às esferas mais altas? Narcisa baixou o tom de voz e declarou: intimamente, ela vive em zonas muito superiores às nossas e permanece em nosso lar por espírito de amor e sacrifício. Soube que essa benfeitora sublime vem trabalhando há mais de 1000 anos pelo grupo de orações bem-amados que demoram na terra e espera com paciência. Então ela trabalha há mais de 1000 anos tentando ajudar o grupo da família espiritual dela que continua na terra em lutas, em trabalho, em aprendizado, e ela espera com paciência para que possa chegar a hora dela poder de alguma forma auxiliá-los melhor. Como poderei conhecê-la? Perguntei impressionado. Narcisa, que parecia alegrar-se com o meu interesse, explicou satisfeita. Amanhã à tardinha, após as preces, a ministra virá ao salão, a fim de esclarecer alguns aprendizes sobre o pensamento. Então, nós estamos vendo aqui um trabalho, né, de dedicação, de amor, de um espírito superior, um espírito que, como ela diz, intimamente vive nas esferas superiores, mas que trabalha ali abnegadamente em sacrifício para ajudar todos aqueles que estão crescendo, todos aqueles que estão melhorando e aprendendo ali em nosso lar, e também para de alguma forma poder ajudar os seus entes queridos que ainda estão em trabalho na terra. Então nós estamos vendo que dentro de nosso lar existem, digamos assim, nossos lares diferentes. Então nós vamos ver ali na regeneração escadas que levam até o umbral. E nós vemos na união divina, né, lugares que já estão em vibração muito superior. Nós vemos ali na regeneração uma ministra, como a veneranda, que vive em vibrações, em estados muito superiores. Então nós temos ali, dentro do nosso lar, uma escada, né, de vibrações, uma escada ascensional, digamos assim, onde existem vibrações muito superiores àquelas que estão ali no pé da escada, que é onde está o André Luiz, por exemplo, começando os estudos e começando a aprender, e nós, junto com ele, através do seu livro, aprendendo e estudando. Vamos continuar no próximo capítulo.